Olha só, a defesa de Carla Zambelli quer que a deputada seja ouvida por videoconferência no processo que pode caçá-la. Mas quem tem os detalhes é a repórter Liz Capi, ao vivo do Congresso Nacional. Liz, qual que é a situação atual da cassação de Zambelli, hein? Oi, Gustavo. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Então, a deputada está licenciada do cargo, ela fez esse pedido, de afastamento temporário, mas a Câmara ainda avalia a possibilidade de que ela perca esse mandato político. Esse processo está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara, e essa primeira etapa é voltada para ver se o pedido para que ela perca esse cargo político atende aos critérios constitucionais. Então, a gente vai ter essa primeira avaliação na CCJ e a decisão que vier dessa comissão vai depois também para o plenário. A etapa na CCJ depende ainda de uma apresentação de um texto de um relator, de um deputado que está avaliando esse caso, explicando qual que é o posicionamento que ele vai ter em relação a toda essa situação envolvendo a deputada. E dentro desse processo tem essa etapa que foi o pedido da defesa para que ela possa se manifestar remotamente. Então, a intenção é que ela possa comentar o caso dela, ela quer defender a continuidade do mandato à distância, porque a deputada não está no Brasil, ela está na Itália, ela optou por deixar o país depois que teve aquela condenação no STF envolvendo uma invasão aos sistemas de justiça do CNJ. Então, a primeira turma do STF considerou que ela teve um envolvimento nesse processo e, por isso, decretou a prisão da deputada. Então, como uma das penalidades também veio esse pedido para que ela perca o mandato como parlamentar. No meio de todo esse processo, a deputada acabou saindo do país, ela está na Itália, e a gente, por não estar aqui, veio esse pedido dos advogados, para que ela possa comentar o caso dela mais remotamente. E uma peça também foi enviada para a CCJ, que é ligada a esclarecimentos, enfim, o que a defesa tem apontado em relação a esse caso. E os advogados estão questionando a condenação da deputada, também apontam que as declarações do Walter Delgatti Neto, que foi o hacker que fez a invasão no CNJ, não devem ser confiáveis, então que elas não deveriam pesar nessa questão do mandato dela como parlamentar. É um processo ainda bem longo, viu, Gustavo? Mas a gente segue acompanhando, trazendo esses detalhes no R7 e também tendo alguma atualização, a gente volta aqui na programação. Liz, falando do IOF, que obviamente segue sendo o assunto aí em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou em discutir quem pode acionar o STF para questionar na justiça as leis aprovadas pelos congressistas. Fala pra gente, o que Alcolumbre busca então com essa afirmação? Então, essa declaração foi dada ontem no plenário, numa sessão do Senado. O presidente se colocou aí contra o excesso de judicializações e essa é uma insatisfação que já tem um certo tempo aqui dentro do Congresso, né? Os deputados e senadores questionam por que as decisões têm sido levadas ao STF. E o presidente do Senado prometeu, então, apresentar uma proposta que venha colocar novas regras para diminuir esse número de judicializações. A gente apurou na R7 que essa proposta deve vir com uma projeção de que partidos políticos, para questionarem alguma decisão do Congresso, devam ter um mínimo aqui dentro de representatividade dentro da Câmara, dentro do Senado. Esses detalhes ainda estão sendo elaborados pelo presidente do Senado. E essa proposta deve ser realmente finalizada para ser apresentada na próxima semana. Inicialmente, ele vai levar isso para os líderes partidários, primeiro para consultar uma opinião de outros senadores em relação a esse projeto. Até esse formato também está em negociação também, enfim, está sendo elaborado, se vai precisar ser uma PEC para mudar a Constituição ou se vem como um formato de projeto. E a gente está aguardando todos esses próximos desdobramentos. Um ponto também que chamou a atenção hoje, Gustavo, é que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, está participando do Fórum de Lisboa. A gente acabou de ver um VT de um pouco de como é que está essa programação. E ele já se colocou favorável também a que o Congresso aprove mudanças nesse processo de judicialização. Então, a intenção
é realmente restringir para que esses pedidos que são levados na corte deixem de ser do modelo que está sendo agora. E toda essa discussão foi puxada pelo IOF, como você bem lembrou. Então, o governo acionou o STF para manter a decisão dele, mas antes disso, um partido político também acionou a corte ligada a esse tema. Então, é uma situação que a gente também vai acompanhar nos próximos dias e deve repercutir muito por aqui, viu? Tá certo, Liz. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar.